Bem-vindos ao canal Bora Tratar. Hoje iremos aprender ossos do membro superior e seus principais acidentes anatômicos. Estão preparados? Vamos lá? Muito bem. Primeiramente, é importante que vocês saibam que os ossos do membro superior, eles começam não pelo braço, né? Quando a gente fala em região do braço, seria essa parte aqui do húmero nosso, né? Mas sim, eles iniciam pela clavícula e pela escápula. Então, clavícula e escápula são os primeiros ossos do membro superior. Em termos de localização, a clavícula ela é um osso mais superior e anterior em relação à escápula, que está mais posterior e um pouquinho aqui também lateralizada, observe. Ela não é apenas posterior, ela é um pouco lateralizada também, não é mesmo? Então, o que devemos saber? Que a clavícula, ela tem extremidade medial e uma extremidade lateral. A extremidade medial, ela faz uma conexão, ou seja, uma articulação com o osso externo. Por isso que essa extremidade medial, porque está mais próxima da linha mediana, né? Ela é chamada de extremidade external, com um S, por causa do osso externo. Então, extremidade external é devido a clavícula estar mais próxima ao osso externo. Então, uma extremidade medial. E a extremidade lateral, por ter conexão com a parte da escápula, chamada aqui, ó, de acrômio, nós vamos chamar de extremidade acromial. Então, lateralmente, essa extremidade da clavícula será chamada de extremidade acromial, devido ao acrômio, parte do osso da escápula. Devido a clavícula ser um osso classificado como longo, pois o seu comprimento é maior do que a sua largura, então nós temos aí o centro do osso chamado de corpo da clavícula, né? E inferiormente, ó, e posteriormente, na parte aqui mais posterior de trás, nós vamos ter aqui o que é chamado de tubérculo conoide. Então, tubérculo conoide, ele fica na parte posterior da clavícula e inferior. Se eu dividir ela no meio, também esse tubérculo conoide, ele está mais para a região de fora da clavícula, que a gente chama aqui de região lateral, né? Então, se eu dividir a clavícula bem na metade, aqui está ela inteira, ó, observem, ela inteira. Metade da metade. É o que, meu anjo? O tubérculo conoide está localizado aqui, mais para a região lateral. Também, como eu havia dito anteriormente, para a região inferior, então está mais embaixo da clavícula, e na região posterior, porque está mais aqui atrás da clavícula. Na extremidade external, que é mais medial, nós vamos ter uma face que irá se articular com o osso externo. Essa face, que nada mais é que uma superfície articular, é chamada de face articular, né? Então, a face articular medial, e vamos ter uma face articular lateral, que é da extremidade acromial. Vai se articular a clavícula com o acrômio, formando a articulação aqui acrômio-clavicular e medialmente a articulação externo-clavicular. Medialmente e inferiormente, aqui nós vamos ter uma marca no osso da clavícula chamada de impressão para o ligamento costo-clavicular. Por quê? Porque vai ser uma região onde o ligamento costo, que vem de costela, clavicular, porque vai até a clavícula, ele estará inserido, né? Por isso
Impressão significa uma marca, né? Então, impressão para o ligamento costoclavicular é a marca no osso da clavícula, na região inferior e mais medial, próximo à articulação externo-clavicular, onde estará ali inserido o ligamento costo, de costela, clavicular, clavícula. E esta aqui é a imagem do ligamento a qual me refiro. Vejam, aqui a gente está olhando o tronco de perfil, então observem como a escápula, ela é um osso mais posterior e lateral, e a clavícula, como ela está mais superior e anterior. Se eu for traçar uma linha aqui dividindo na metade o tronco, a clavícula ela é mais para frente, né? Além de ser mais superior também. Então ela é mais anterior e superior, a escápula mais posterior e lateralizada. E com relação a posicionamento da clavícula, vejam que é importante nós observarmos, para vocês saberem como posicionar o osso, né? E analisar o osso corretamente. Então, a localização da clavícula, observem que na região lateral da clavícula é mais achatada, nessa extremidade acromial é mais achatado. Na extremidade external, observem que ela tem um contorno arredondado, ó. Então é mais arredondada, enquanto a extremidade acromial é mais achatada. Numa vista superior, nós conseguimos identificar que a clavícula ela tem um formato da letra S. Vejam que próximo à extremidade external tem uma saliência anterior e próximo à extremidade acromial uma saliência, uma curvatura posterior. Com isso fica mais fácil para vocês posicionarem corretamente a clavícula para estudar. Vamos aprender agora sobre os acidentes anatômicos da escápula. Lateralmente, a escápula tem essa concavidade que é chamada de cavidade glenoide. Então, ó, é no formato côncavo, porque aqui vai se articular, vai se encaixar a cabeça do húmero. Então, a cabeça do húmero se articula com a cavidade glenoide. Tem um formato oval e fica na região lateral. Apesar de ser côncava a cavidade glenoide, ela é uma concavidade rasa, não é tão côncavo quanto, por exemplo, lá no nosso quadril, o acetábulo, que recebe a cabeça do fêmur. Então, por que estou falando isso? No sentido de que vocês lembrem que essa articulação do ombro, que é chamada de glenomeral, ela é muito instável, grande parte devido à sua anatomia de superfície óssea. Além de ser rasa, essa concavidade, então não abraça muito a cabeça aqui do húmero, existe também uma diferença de tamanho entre cavidade glenoide, que é menor do que a cabeça do húmero, que é maior. A parte anterior da escápula vai se articular com o gradil costal. Gradil vem de grade, né? Gradil costal quer dizer as costelas, o nosso tórax. Então a parte anterior é lisa e irá se articular com o tórax. A parte posterior vai ter aqui essa espinha da escápula. Então o nome deste acidente anatômico é espinha da escápula. Inclusive nós conseguimos palpar em nós mesmos a espinha da escápula nossa. A continuidade da espinha da escápula irá formar esse acidente anatômico chamado de acrômio. Então o acrômio é a continuidade da espinha da escápula, é o final da espinha da escápula, que aí já não é mais nome de espinha da escápula e sim acrômio. Então espinha da escápula é esse pedaço aqui e acrômio esse pedaço aqui.
Acrômio é um acidente anatômico superior da escápula e também lateral. Inclusive o acrômio é uma região que dá muito problema no ombro de alguns pacientes devido à sua posição anatômica. Então, pacientes que realizam movimentos repetitivos, né, movimentos que mantêm a posição da articulação do ombro em amplitude acima da altura do ombro, acaba provocando impactação aqui dessas estruturas do húmero no acrômio, causando dor, irritação, inflamação, e é muito frequente os pacientes virem até a clínica relatando dor por essa causa. Anteriormente, próximo aqui à cavidade glenoide, nós vamos ter um outro acidente anatômico chamado de processo coracoide. Observem que é uma projeção óssea, uma saliência óssea, que vai ser um ponto de fixação muscular. Teremos aqui como exemplo músculos como peitoral menor e cabeça curta do bíceps braquial, tendo inserção no processo coracoide. É uma região que conseguimos palpar, porém tem grande sensibilidade devido a esses pontos aí de fixação muscular. Na região superior nós vamos ter aqui o que chamamos de ângulo superior da escápula, essa pontinha aqui óssea superior da escápula. Nós vamos ter também, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, um caimento aqui, ó, tá vendo? Chamado de incisura da escápula. Vamos ver aqui do outro lado, ó, esse caimentozinho aqui, incisura da escápula. Nós vamos ter lateralmente também, ó, a borda ou margem lateral, medialmente a borda ou margem medial, inferior, o ângulo inferior da escápula, também conseguimos palpar, né? É um acidente anatômico palpável. E para fechar, 3 fossas. Superiormente à espinha da escápula, aqui, ó, nós vamos ter a fossa supraespinal. Aqui vai estar acomodado, inserido, né, o músculo supraespinal, passando por aqui, por cima e por cima da cavidade glenoide e por baixo do acrômio aqui, ó, fossa supraespinal. Embaixo a fossa infraespinal, onde vai ter aqui o músculo infraespinal, e na frente da escápula a fossa subescapular, por causa do músculo também subescapular vai estar inserido aqui. Agora, você sabe por que o nome é subescapular? Sub vem de abaixo, né? Lembra subsolo, abaixo do solo, uma garagem no subsolo. Aqui nós temos subescapular abaixo da escápula, porque na verdade a escápula ela é um pouco inclinada, anteriormente falando. Então, se a gente for ver ela de perfil aqui, ó, ela é um pouquinho aqui inclinada. Então, nessa parte anterior, se eu for ver pela posição anatômica que ela fica no nosso corpo, essa parte anterior, ela além de estar na frente, ela está numa região abaixo da escápula, pela inclinação que a escápula tem. Então, por isso que essa região é chamada de fossa. Fossa vem de depressão, de concavidade, então fossa subescapular. Vamos ver agora o osso húmero, que faz parte da região do braço. Então, o húmero é um osso longo, em que ele vai apresentar no seu centro o corpo do húmero, também chamado de diáfise, e nas suas extremidades são as epífises. Extremidade superior é a epífise proximal, a extremidade inferior é chamada de epífise distal. Na epífise proximal do húmero, nós teremos a cabeça do húmero, então ela é num formato arredondado,
E lisa, por quê? Porque é uma superfície articular. A cabeça do húmero irá se articular com a cavidade glenoide da escápula, como vimos anteriormente. E notem que há uma linha oblíqua contornando a cabeça do húmero. Essa linha aqui oblíqua é chamada de colo anatômico. Temos também o colo cirúrgico, que seria uma linha horizontal nessa região, abaixo da cabeça do húmero. E vamos ter aqui 2 tubérculos, também nessa região da epífise proximal do húmero. Um tubérculo na região anterior, notem vista superior, ó, aqui, e um tubérculo na região lateral. O tubérculo na região anterior é chamado de tubérculo menor do húmero, e na região lateral vamos ter o tubérculo maior do húmero. Entre os 2 tubérculos teremos aqui um sulco intertubercular. É uma concavidade, notem, é uma depressão ali no osso, né? Uma depressão em que vai passar aqui um tendão. Por aqui vai passar o tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Na diáfise do húmero, ou seja, no corpo do húmero, nós teremos aqui mais ou menos no meio do osso uma saliência lateral. Essa saliência aqui lateral é chamada de tuberosidade deltoídea, porque neste ponto será inserido o músculo deltoide, por isso que tem esse nome. Inferiormente, na epífise distal do húmero, nós vamos ter aqui os seguintes acidentes anatômicos. Notem que medialmente tem um acidente anatômico bem saliente, ó, pontudo, chamado de epicôndilo medial do húmero. Lateralmente, do outro lado, nós vamos ter o epicôndilo lateral do húmero. Então, o epicôndilo medial, ele é mais proeminente, eu consigo palpá-lo melhor. O epicôndilo lateral do húmero aqui, ele não é tão proeminente, mas existe e a gente consegue palpar também em nós, né? Então, olha só, epicôndilo medial, mais proeminente, epicôndilo lateral, menos proeminente, junto com o epicôndilo lateral, ó, no formato de uma bolinha aqui, ó, vai ter o capítulo, notem, capítulo. Do lado vamos ter a tróclea, então do lado do capítulo, a tróclea. E para finalizar, vamos ter 3 fossas. Fossa acima do capítulo radial, fossa radial, que é aqui acima do capítulo. Então, se é uma fossa, é uma depressão no osso. Por que isso? Porque vamos ter aqui o rádio, que é o osso em que vai se articular com o capítulo. A cabeça do rádio vai ter aqui, no caso seria a incisura, né, da cabeça do rádio, vai se articular com o capítulo, e a cabeça do rádio vai entrar na hora da flexão aqui do cotovelo, ela vai entrar nessa fossa radial, por isso que existe. Acima da tróclea nós vamos ter a fossa coronoidea, porque depois vamos ver aqui que existe um acidente anatômico na ulna que se chama processo coronoide, e é esse processo que vai também na flexão aqui do cotovelo e entrar dentro da fossa coronoide. E posteriormente o húmero tem a terceira fossa, que é conhecida como a fossa do olecrano, pois essa parte da ulna, que se chama olecrano,
vai, na hora da extensão do cotovelo, se encaixar na fossa do olecrano. Outra informação importante é que do epicôndilo medial do húmero, que é este mais saliente, irão sair os tendões flexores do carpo ou flexores do punho. Então, do epicôndilo medial do húmero irão sair os tendões que vão fazer o movimento aqui de flexão do punho, assim como no epicôndilo lateral do húmero irão sair os tendões extensores do punho. Agora pareceu que eu estava fazendo uma dancinha. Olha lá. Na região do antebraço, agora nós teremos aqui o rádio e a ulna. Lembrando que o rádio é um osso mais lateral e a ulna mais medial. O rádio ele começa estreito e vai alargando na base. A ulna começa mais larga e vai afinando na base. Então essa é uma diferença anatômica importante para você saber também. Além disso, a cabeça do rádio está na sua porção mais superior e a cabeça da ulna está na sua porção mais inferior. Essa é outra diferença considerável. E na epífise proximal da ulna, nós vamos ter esse acidente anatômico, essa concavidade, ó, que forma a letrinha U, por isso U de ulna. Ó. E esse acidente anatômico... Se chama. Me dê um x-salada, por favor. Esse acidente anatômico se chama incisura troclear, ou seja, a incisura troclear vai se articular com a tróclea do húmero. Vejam, incisura troclear da ulna se articula com a tróclea do húmero, ok? Nessa pontinha da incisura troclear da ulna, isso aqui é chamado processo coronoide. Então é o processo coronoide que eu tinha dito anteriormente, ó, que na flexão do cotovelo, o processo coronoide ele entra aqui, né, dentro da fossa coronoidea, que fica acima da tróclea. Então, processo coronoide da ulna é essa pontinha que fica logo aqui acima, a continuidade da incisura troclear da ulna. Abaixo, nós vamos ter aqui também uma saliênciazinha aqui óssea, chamada de tuberosidade da ulna. É aqui que vai se inserir o músculo braquial e posteriormente, que é o ossinho nosso aqui do cotovelo, vai ser chamado aqui de olecrano. Olecrano. Inclusive, aqui também fica uma bursa, né, em que protege essa saliência óssea e às vezes por causa de impactos, né, no cotovelo, de manter o cotovelo muito apoiado, pode gerar aqui uma bursite olecraniana também. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Olha. Já na epífise distal da ulna, nós temos a cabeça da ulna e essa pontinha óssea que é chamado de processo estiloide da ulna. Então é importante você falar de que osso que é, pois existem no corpo 3 processos estiloides, 6 se eu for considerar lado direito e esquerdo. Então tem processo estiloide da ulna, tem processo estiloide aqui, ó, do rádio, e nós temos aqui no crânio um processo estiloide também do osso temporal. Já no rádio, é importante então a gente identificar a cabeça do rádio, arredondadinha, né? Aqui a incisura da cabeça do rádio,
em torno aqui, bem onde tem essa argolinha segurando aqui a cabeça do rádio, né, junto com a una, seria o colo da cabeça do rádio. Temos também uma saliência aqui, ó, no rádio, ó, tá vendo? Essa saliência aqui, essa barriguinha, é chamada de tuberosidade do rádio. É aqui que se insere o tendão do músculo bíceps braquial. Depois o corpo do rádio, assim como tem o corpo da una, pois são ossos longos, né? E na parte aqui da epífise distal, nós vamos ter o processo estiloide do rádio, que eu já havia dito anteriormente. Posteriormente, nós vamos ter aqui o tubérculo dorsal do rádio. E na parte aqui inferior, nós vamos ter a face articular carpal. É aqui na face articular carpal do rádio que vamos ter dois ossos do carpo se articulando. Então, quem se articula com o rádio, se tratando da mão, são dois ossos do carpo. O osso escafoide, vejam, e o osso semilunar. Escafoide e o semilunar. Só voltando um pouquinho para a una, de um outro acidente anatômico que eu me lembrei, que eu não havia comentado com vocês, fica aqui também na epífise proximal, na região lateral da una, em que ela vai receber a cabeça do rádio. Então é uma região articular, tá? Então é lisa, porém côncava, essa região um pouquinho aqui côncava por causa do contorno da cabeça do rádio. Esse acidente anatômico aqui, ele é chamado de incisura radial da una. Incisura é uma depressão, uma concavidade, radial porque vai receber o rádio, da una porque é do osso da una. Essa incisura é do osso da una, porém é uma incisura radial por receber ali a cabeça do rádio. Então aqui vai haver um movimento de rotação da cabeça do rádio em torno dessa incisura. Esse movimento a gente conhece como pronação, supinação do antebraço. E aqui distalmente, na epífise distal, o rádio ele também vai ter a sua incisura para receber a cabeça da una agora. Então aqui embaixo, na porção medial do rádio, vai haver o acidente anatômico conhecido como incisura ulnar do rádio. Incisura ulnar do rádio, que vai ter a mesma função que teve aqui a incisura radial da una. Pessoal, a una, lembrando, ela não se articula com a mão. Ela não se articula aqui distalmente com nenhum osso do carpo. Aqui vai haver um disco articular para fazer o preenchimento desse espaço. Inclusive por isso que tem um movimento aqui que a gente leva a mão para medial, que é um movimento conhecido como desvio ulnar. Vamos ver aqui do lado o movimento. Ele é mais amplo do que o desvio radial. Então, desvio ulnar, que é quando a gente traz a mão para medial, é mais amplo do que o desvio radial, que é quando leva a mão lateralmente, por questões também aqui de impacto mecânico, um impacto ósseo entre estruturas ósseas, sendo que quando é feito medialmente, tem mais espaço para o lado da una, apesar de ter um disco articular aqui, existe mais espaço para o movimento. E para encerrar nossa aula, iremos aprender os ossos da mão, começando pelos ossos do carpo. São 8, divididos em 2 fileiras de 4 ossos. Fileira proximal, o maior osso, escafoide, mais lateral. Ao lado dele temos o semilunar, depois o piramidal e acima do piramidal o pisiforme. Na fileira distal teremos o trapézio, que é mais lateral. Ao lado o menor osso do carpo, trapezoide. No centro, captato. E por último, o amato. Mais 5 ossos do metacarpo. O primeiro metacarpo é do polegar, o segundo do dedo indicador, o terceiro metacarpo do dedo médio, o quarto metacarpo do dedo anelar e o quinto metacarpo do dedo mínimo. E para encerrar, mais 14 falanges, falange proximal e distal do polegar, ele não tem falange média. Em seguida, falange proximal, média e distal do dedo indicador.
falange proximal, média e distal do dedo médio, falange proximal, média e distal do dedo anelar e falange proximal, média e distal do quinto dedo. E aí, gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e nos vemos na próxima aula. Obrigado e bora tratar!